Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos. Última vez para a leitura da palavra do nosso Deus. A versão que eu vou ler é um pouco diferente, pouca gente tem, se você quiser acompanhar na tela. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, a palavra de Deus diz: Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair do mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem mesmo comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por lermos a Tua palavra nessa noite. Pedimos ao Senhor que nos instrua através da pregação, da exposição da Tua palavra e fale aos nossos corações. É o que te pedimos e te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. O que eu quero meditar com vocês hoje é o significado da membresia da igreja. No domingo passado nós vimos que membresia da igreja é uma realidade nas Escrituras Sagradas e deve ser uma realidade ainda hoje. Você e eu, nós devemos fazer parte de uma igreja local. E hoje eu quero mostrar para você o que essa igreja local, ou a membresia dessa igreja local, significa ou mostra para o mundo aí fora. Tá? E hoje nós vamos, então, dar sequência à nossa série de mensagens falando sobre membresia local de igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você vê quando você olha para uma multidão de pessoas? O que você enxerga quando você vê um grupo de pessoas ou uma multidão de pessoas reunido? Como diz um pastor batista, Jonathan Lima, ele diz o seguinte: as multidões são poderosas. Grave essa frase. As multidões são poderosas. Eu concordo plenamente com essa fala do pastor. Vemos pessoas se reunindo e multidões sendo formadas em prol de ideais, em prol de várias situações, por causa de causas específicas, protestos, sejam eles de ordem política, social ou até mesmo na área educacional. Quando uma multidão se reúne, irmãos, as coisas podem acontecer. Quando uma multidão de pessoas se juntam em prol de alguma coisa, coisas podem acontecer. Por exemplo, leis de um país podem ser mudadas. Já viu isso acontecer? Por causa de uma multidão de pessoas reunidas. Coisas podem ser construídas ou até mesmo destruídas. Pessoas podem ser ajudadas, como acontece agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Uma multidão de gente se reúne para ajudar pessoas. Mas quando uma multidão se reúne, pessoas também podem ser mortas, como nos holocaustos e nas guerras da nossa história. Porque, como disse o pastor Jonathan Lima, as multidões são poderosas. As multidões são poderosas. Bom, irmãos, quando a igreja de Jesus está reunida, ela também é tratada na Bíblia Sagrada como uma multidão. Já lemos esse texto no passado e vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Acompanhe comigo quando diz: Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja, quando a igreja está reunida, ou quando a igreja se reúne,
quando a igreja está em assembleia ou em culto, tudo isso é exatamente a mesma coisa, as coisas acontecem. Por exemplo, quando uma igreja local como essa está em um momento como esse, em um culto, em uma assembleia, pessoas podem ser e são influenciadas, pessoas são ajudadas, pessoas são desafiadas a mudarem de vida, a mudarem conceitos, a mudarem pensamentos, pessoas são transformadas e pessoas também são salvas. Tudo isso acontece quando a igreja de Jesus está reunida. Pessoas são transformadas. Meus irmãos, se você olhar bem, você vai perceber de forma muito clara que a reunião de uma igreja local é algo poderoso. Esse momento que nós estamos fazendo ou passando aqui não é tão somente um ajuntamento de pessoas, mas o que acontece aqui é algo poderoso, porque quando a igreja se reúne, coisas acontecem. Coisas acontecem. Não se engane com isso. Você não veio tão somente para uma reunião, um ajuntamento de um grupo de pessoas. Não. O que está acontecendo aqui nesse exato momento é algo muito maior, muito mais poderoso, porque vai se tratar, vou mostrar para você, de algo sobrenatural, algo espiritual. Pois bem, quando nós olhamos de novo para o nosso texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 5, nós aprendemos, irmãos, pelo menos 3 coisas que eu quero destacar ao longo de pelo menos algumas mensagens. Uma delas nós vimos aqui no domingo passado. Por exemplo, que existe os de fora e existe os de dentro da igreja. Vimos isso aqui no domingo passado. A membresia da igreja é uma realidade. Existem aqueles que fazem parte da igreja de Jesus e existem aqueles que não fazem parte da igreja de Jesus. Em segundo lugar, olhando para esse texto, nós vimos que Paulo está fazendo uma clara distinção, uma clara separação entre os de fora e entre os de dentro da igreja. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. E também nós iremos ver nos próximos domingos que nós podemos enxergar quem é que pode fazer parte da membresia da igreja e quem não pode fazer parte da membresia da igreja. Isso é algo muito importante que nós iremos ver, e o termo é esse mesmo. Quem pode e quem não pode fazer parte da membresia da igreja. Isso nós iremos ver nos próximos domingos. Mas o que nós veremos hoje de forma bem necessária, bem específica, é o que a membresia da igreja, o que essa reunião de pessoas significa ou mostra aqui nesta terra. O que é que nós estamos mostrando nesse exato momento para as pessoas que passam ali fora e olham aqui para dentro? É isso que eu quero ver com você nessa noite. Quando as pessoas que fazem parte da igreja se reúnem em nome de Jesus Cristo e diante de Deus, irmãos, elas então formam a igreja que foi edificada por Jesus. A igreja de Jesus, ela é formada, os membros da igreja juntos, reunidos, formam a igreja de Jesus. Esse entendimento precisa ficar muito claro nas nossas vidas, nos nossos entendimentos. Quando nós saímos daqui, somos membros espalhados, somos discípulos espalhados. Quando nós nos juntamos, nós formamos a igreja de Jesus. Quando a membresia se junta, então nós temos a igreja de Jesus formada. E quando nos juntamos em assembleia, ou em culto como esse, nós mostramos que somos um povo totalmente diferente dos demais. É isso que nós estamos mostrando aqui nesse exato momento. Nós somos um povo diferente, irmãos. Não somos iguais aos demais povos. Paulo diz aí nesse texto que existe uma grande e clara distinção entre os de dentro da igreja, os membros, e entre os de fora da igreja, aqueles que não são membros da igreja. Vejam só, a igreja de Corinto estava reunida, sim ou não? E ela, diz Paulo, deveria julgar os que estavam dentro e dizer que aquela conduta vivida por alguns que se diziam de dentro
não era uma conduta que representava os verdadeiros de dentro, ou os verdadeiros membros da igreja. Por isso Paulo disse: eliminem o mal do meio de vocês. Com esta fala, Paulo está dizendo o seguinte: olha, aqueles que fazem parte da igreja são diferentes de uma forma tamanha, que aqueles que não fazem parte estão vivendo de uma outra forma. E isso está muito claro. E alguma coisa precisa ser feita. Não eu, não Paulo, não o pastor Paulo, mas vocês, igreja reunida, vocês precisam organizar isso. Vocês precisam dar um jeito nisso. Portanto, julguem os de dentro e tirem o mal do meio de vocês. Por quê? São coisas diferentes. Aqueles que se dizem fazer parte da igreja não são iguais, porque não vive igual aos de dentro da igreja, aos membros da igreja. E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Pois bem, o que essa reunião significa então? O que esse ajuntamento mostra para o mundo? O que significa a membresia da igreja? Quero meditar com você hoje duas coisas, e na próxima ocasião eu quero finalizar essa mensagem trazendo uma outra situação. Primeiro, a membresia da igreja significa a união entre Deus e o seu povo. Irmãos, guarde essa frase no nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui reunidos, nós estamos mostrando, ou isso aqui significa, que está acontecendo uma reunião entre o povo de Deus e o povo de Deus. Está presente aqui nesse momento a igreja, a membresia, o povo de Deus e a pessoa do próprio Deus. Quando nós nos reunimos, nós mostramos isso. O que percebemos aqui, nesse texto, e vamos ver em outros textos, é que essa assembleia, esse culto, mostra que algo espiritual está acontecendo, ou que essa reunião vai para além de uma reunião só física de pessoas, mas é algo totalmente espiritual. Irmãos, isso precisa entrar no nosso coração. O quão esse momento que nós passamos juntos aqui mostra algo muito maior do que uma reunião de pessoas, mas é algo totalmente espiritual. Quando a igreja se reúne em nome de Jesus, como vai dizer o próprio Jesus em Mateus, e diante de Deus, como nós vimos em vários textos que mostraram isso, a igreja se reúne diante de Deus para ouvir a Deus e para aprender do Senhor e adorar a Ele. Quando nós estamos reunidos nessas condições, irmãos, está acontecendo uma reunião espiritual. Não só uma reunião de pessoas físicas, mas é algo espiritual. Veja só, sempre foi ideia de Deus ter um povo reunido diante dele, como já meditamos aqui no passado. Mas junto a isso, também sempre foi ideia de Deus estar presente no meio desse povo reunido, mostrando que esta não era uma reunião qualquer. Voltemos, por exemplo, para o Gênesis. Deus cria um povo, você vai se lembrar disso. Deus cria Adão e Eva e coloca esse povo diante de Deus. E Deus então se reúne com esse povo em um jardim. E Deus então caminha com esse povo, Deus visita esse povo, está constantemente no meio desse povo. Deus caminha, fala com esse povo. Deus reúne o seu povo e se coloca presente no meio do seu povo, para se relacionar com o seu povo. Mas olha só, olhemos também para o povo de Israel. Deus reuniu de novo um outro povo, e colocou esse povo agora a caminho da terra prometida, e mais para frente, colocou esse povo reunido na terra prometida. E Deus então convida esse povo para se reunir diante dele e em nome dele. Quer ver? Acompanhe comigo, Deuteronômio capítulo 31, o verso 11 e também o verso 12. Acho que já lemos esse texto aqui também no passado. Deuteronômio 31, verso 11 e 12. Quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, o seu Deus, no lugar onde este escolher, Deus, vocês devem ler esta lei diante de todo o povo de Israel. Reúna
reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram na cidade onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Agora, vamos talvez para a prova de que Deus sempre quis se unir ao seu povo, à sua igreja. Deus se encarnou e veio se unir a nós, veio habitar entre nós, a sua igreja, por meio de Jesus Cristo. Olha só, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, texto muito conhecido, verso 1 a 3, depois eu vou ler o 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui está falando da pessoa de Jesus. Agora, olha só o verso 14. E o Verbo se fez o quê? E fez o quê? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, sempre foi plano de Deus criar um povo, ter esse povo reunido diante dele, em nome dele, mas também sempre foi plano de Deus se unir a esse povo. Então essa reunião aqui, quando a membresia da igreja se junta, não é só a membresia da igreja se juntando, é a membresia da igreja se juntando com aquele que criou e edificou a igreja, com o Deus, com o próprio Deus. Nós vamos ler, porque vamos meditar nesse texto na próxima mensagem, a continuação dessa aqui, mas em Mateus capítulo 16, o verso 18, Cristo prometeu edificar a sua igreja. Uma palavra que nós já traduzimos aqui, que significa reunião, assembleia. Agora, olha só, por que Jesus fez isso? Porque, irmãos, olha só, no tempo do Novo Testamento, o povo se reunia, ou os judeus se reuniam nas sinagogas. Sinagoga, quando você traduz, significa local de reunião dos judeus. Então os judeus se reuniam para estudar a lei de Deus, para discutir os assuntos relacionados à lei de Deus, e também muitos outros assuntos. Mas perceba, o termo igreja, ou eclesia, que significa assembleia ou reunião, foi o termo usado por Jesus. Jesus não usou o termo ou a frase, vou edificar a minha sinagoga. Não, Jesus usou um termo que daria mais abrangência. Por quê? Porque era a intenção dele estar no meio desse povo que iria se reunir, estar no meio dessa assembleia. E a prova disso está no outro texto que vamos considerar mais à frente também. Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 fazendo o quê? Reunidos no nome dele, diz o próprio Jesus, ele estaria no meio deles. Então, quando a igreja de Jesus se reúne, ela se reúne para se encontrar com Deus, para se encontrar com o próprio Jesus. Irmãos, Cristo desceu dos céus, se fez carne e habitou entre nós, não tão somente para criar e edificar a sua igreja, mas para viver, para habitar no meio da sua igreja. Nós estamos reunidos aqui como igreja, amém? Jesus está no nosso meio. Deus está no nosso meio, recebendo, assistindo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, porque como já lemos aqui, tudo é feito por Ele, para Ele e por meio dEle, e sem Ele nada do que existe teria existido. Jesus está no nosso meio. O último texto, Apocalipse capítulo 21, verso 13, quero ler também na NVT, a palavra de Deus diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Sempre foi plano de Deus habitar no meio do seu povo.
Não só que o seu povo se reunisse diante dele, mas Deus também se fazer presente no meio desse povo. Percebam, irmãos, todos esses textos, tudo isso aqui, deixa muito claro que sim, quando nós nos reunimos diante de Deus, em nome de Jesus, isso aqui é mais que um ajuntamento de pessoas. Algo espiritual está acontecendo aqui. E quando algo espiritual acontece, coisas sobrenaturais também acontecem. Como já lemos aqui, pessoas são influenciadas, pessoas são mudadas, pessoas são transformadas e pessoas são salvas. Por quê? Porque essa reunião é uma reunião onde Deus está presente. Amém? Deus está aqui nesse lugar. Quando o povo de Deus se reúne, a igreja é formada. Ouça isso com atenção. A multidão do céu que está aqui nesta terra, a igreja está posta diante de Deus e Deus está aqui no nosso meio. E tanto os de fora, irmãos, quanto mais os de dentro, estão vendo isso acontecer. Todos estão testemunhando a igreja de Jesus se reunindo, e se reunindo com o próprio Deus, se reunindo com aquele que edificou. Portanto, irmãos, isso aqui é algo espiritual, é algo totalmente sobrenatural. Você sair da sua casa e vir até esse lugar, se reunir com os demais membros, isso não é algo simples. Não foi você quem decidiu fazer isso. Quanta coisa poderia ter impedido você de estar aqui nesse lugar, nessa noite, com esses irmãos, celebrando ao Senhor. Mas você está aqui. Por quê? Porque Deus quis que você estivesse aqui para mostrar que o povo de Deus está reunido e Deus está no meio do seu povo. Somos um povo totalmente diferente. O que está acontecendo aqui é algo totalmente diferente de qualquer outra reunião que possa acontecer em qualquer outro lugar, porque é um ajuntamento espiritual. Amém? É algo espiritual. Segundo e último, a membresia da igreja significa ou mostra um povo de um outro lugar. Amém ou não? Mostra um povo de um outro lugar. Quando nós estamos reunidos como igreja de Cristo e diante de Deus, nós estamos mostrando, ou isso significa, um povo que não é desse lugar aqui, desta terra aqui, desse mundo aqui, está em reunião, está em assembleia. É isso que nós estamos mostrando. Somos um povo de um outro lugar, nós somos daqui, e esse povo agora está se juntando. Está reunido, está em assembleia. Irmão, se a gente olha para toda a Bíblia Sagrada, a gente percebe claramente que é exatamente isso que nós somos. Um povo que não é desse lugar. Primeiro, percebemos que a linguagem das Escrituras mostra que nós nunca fomos daqui. Nunca. Toda a Bíblia Sagrada, a linguagem da Bíblia Sagrada, o jeito que ela nos chama, o jeito que ela nos apresenta, vai mostrar que nós nunca fizemos parte desse mundo. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, o verso 13, a palavra de Deus vai dizer: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui esse texto está falando dos nossos antepassados, dos nossos pais na fé, homens e mulheres do Antigo Testamento, e que morreram, e que receberam a promessa, não viram a promessa, mas se alegraram com essa promessa e creram pela fé. Pessoas do Antigo Testamento, e já diz a palavra de Deus que aquele povo que viveu antes de nós, não era aqui desta terra. Não faziam parte desse mundo, eram peregrinos, eram estrangeiros, era um povo que pertencia a um outro lugar, não a esse lugar. Outro texto, João capítulo 17, o verso 14 ao verso 16, Jesus aqui falando, e Paulo vai usar muito, até mesmo nesse texto aqui, as palavras de Jesus. Olha só, João 17, 14 a 16, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo nos odiou quando Jesus nos deu a sua palavra, a palavra de Deus? Porque eles não são
desse mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, nesse texto aqui, nós percebemos de forma bem clara que a igreja que foi edificada por Jesus, ela tem um Senhor, ela tem um Salvador. Existe uma pessoa sobre a igreja, o cabeça, Jesus Cristo. E diz esse texto que esse Senhor da igreja não é desse mundo. E, portanto, a igreja que ele edificou também não pode ser desse mundo, como de fato não é desse mundo. Amém? Então, nós não somos desse mundo aqui, porque servimos a Jesus, fomos criados, edificados como igreja, pelo próprio Jesus. Agora, preste atenção nesse outro texto, 1 Pedro capítulo 2, o verso 11 e 12, vai dizer: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Essa é a nossa identidade, é isso que nós somos, peregrinos, forasteiros, como quem viajam o tempo inteiro, caminhando para um outro lugar, uma outra terra. Agora veja o que o apóstolo vai dizer sobre como esses forasteiros devem viver. Continuando, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios ou dos outros povos, ou daqueles que não são cristãos, para que, quando eles acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, nesse texto, fica muito claro que quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos em assembleia, em culto, como nós estamos fazendo aqui agora, nós mostramos que nós somos totalmente diferentes. Somos pessoas que têm ideais diferentes dos gentios, dos outros povos, daqueles que não são parte da igreja, daqueles que não são cristãos. Nós procuramos viver de uma outra maneira, porque somos diferentes. Nós estamos aqui no meio de outras pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo vivendo com pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos entender de uma vez que nós somos pessoas diferentes, vivemos de forma diferente, temos outros ideais, temos outras maneiras de viver, porque nós seguimos um Senhor que não é deste mundo também. Por isso a igreja não é deste mundo, e as outras pessoas vão ver as nossas boas obras, a nossa boa conduta, a nossa boa maneira de viver, e vão ter-nos como exemplo, e Deus vai ser glorificado através das nossas vidas por essas outras pessoas, porque eles estarão de olho, estarão olhando como nós vivemos. Irmãos, nós poderíamos ler muitos outros textos aqui, mas você já sabe que você, a igreja de Jesus, não é deste mundo. Então você percebe, tanto na linguagem do Antigo Testamento, como também na linguagem de todo o Novo Testamento, quando fala sobre o povo de Deus, sobre os discípulos de Jesus, sobre a igreja de Deus, que nós não somos daqui. E quando nos reunimos, irmãos, quando nós estamos juntos, como uma multidão do céu, isso fica muito claro, isso fica muito evidenciado. As pessoas percebem que um povo de um outro lugar estão reunidos nesse exato momento. Segundo, observemos alguns textos que vão dizer de onde nós somos de forma necessária. Você já sabe, mas olha só esses dois textos maravilhosos da palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, o verso 20. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Glória a Deus. De onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Meus irmãos, nossa morada definitiva nunca foi aqui nesse mundo. Nunca foi. A igreja de Filipos estava se esquecendo disso. A igreja de Filipos aqui nesse tempo, ela estava se orgulhando por terem cidadania romana, cidadania terrena, porque Filipos aqui era uma colônia da poderosa Roma.
Então eles estavam se esquecendo que eles não faziam parte desta terra. Eles estavam se orgulhando por ter a cidadania romana, mas Paulo escreve a esses irmãos para os lembrar que eles deveriam olhar para Cristo e não para César. Paulo os escreve para lembrar esses irmãos que eles deveriam olhar para o Salvador e não para o opressor. Eles deveriam olhar para aquele que desceu do céu e habitou com eles. Era para esse que eles tinham que olhar, era para o céu que eles tinham que olhar. E Paulo estava lembrando que um dia, aquele que desceu e foi para o céu, um dia iria voltar para os buscar. Eles não eram desse mundo. É isso que Paulo estava lembrando esse povo, aqueles irmãos. Porque, irmãos, nós temos uma nova pátria, nós temos uma outra pátria, e não é esta pátria aqui. A igreja não é desse mundo, a igreja passa, caminha por esse mundo, mas nós iremos sair daqui, irmãos, glória a Deus por isso. Nós iremos habitar na nossa pátria, e como diz a própria palavra de Deus, essa pátria está nos céus. Onde está o nosso Jesus e de onde nós o aguardamos? 1 Pedro capítulo 1, verso 4. A palavra de Deus diz: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Irmãos, o que é nosso está guardado, amém? O que é nosso está pronto, o que é nosso está preparado. Irmãos, o que Deus prometeu para a sua igreja não está aqui nesse mundo, não provém desse mundo, não é fruto desse mundo, mas sim dos céus, onde nós estamos caminhando, e nós iremos receber a promessa de Deus quando chegarmos lá. Diz aí que a nossa herança, ela não pode ser destruída, porque ela não está aqui, e diz a palavra de Deus, que tudo que está nesse mundo, pode ser desfeito, pode ser destruído, pode ser manchado, pode ser maculado. Portanto, a promessa que está sobre a igreja de Jesus, não pode estar aqui nesse mundo, mas sim está nos céus. Isso está guardado, isso está reservado para nós. E quando nós nos reunimos, isso significa que nós não somos daqui e que estamos caminhando rumo à nossa pátria celestial. Irmãos, isso precisa entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, porque isso vai fazer com que eu e você, cada dia mais, sintamos prazer, alegria em nos reunir como igreja. Porque nós somos um povo que estamos mostrando que nós estamos caminhando para um outro lugar, que nós não somos daqui, e nós vamos chegar até o céu, amém? Vamos chegar, é só questão de tempo, aguenta firme aí, você está caminhando para lá, e você vai chegar no nome de Jesus, porque é promessa da parte de Deus para a sua igreja. Então, quando nós nos reunimos como igreja, quando estamos em assembleia, não aquela ordinária ou extraordinária que fazemos, mas em culto, como esse que está acontecendo agora. Irmãos, quando nós fazemos isso em nome de Jesus e diante de Deus, nós estamos mostrando, estamos deixando muito claro que um dia nós sairemos daqui. E todos estão vendo isso. Isso está sendo posto, mostrado para todo mundo, que nós iremos nos encontrar com aquele que nos edificou, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Nós iremos nos encontrar com Ele. Então, irmãos, somos sim discípulos de Jesus. E veja só uma coisa, cada um de nós precisamos sim mostrar que somos diferentes, onde o Senhor nos colocar, onde quer que você vá, como um membro, como um discípulo, como uma pessoa individual, você precisa mostrar que é uma pessoa diferente, porque você é crente, porque você é discípulo de Jesus. Mas, quando nós nos reunimos como igreja, isso fica evidente para todos, isso fica muito claro. Quer ver um exemplo simples disso? Para você que tem alguém na sua família que não é crente, e aí você saiu para vir para a igreja hoje, e o seu parente ficou na sua casa, certo?
Aí chega um outro parente seu, ou um vizinho, ou um amigo, e pergunta: uai, cadê sua mãe? Uai, cadê seu irmão? Cadê fulano? O que a outra pessoa vai dizer? Foi para onde? Foi para a igreja. Irmãos, esse simples exemplo já mostra que há uma diferença entre você e uma outra pessoa que mora na mesma casa que você. Porque ela foi para a igreja, ela foi se reunir, ela foi se ajuntar com o povo de Deus. E isso também mostrou uma diferença entre a pessoa que chegou. Porque se ela chegou na sua casa onde você não está, significa que ela também não está na igreja. Irmãos, somos diferentes. Somos um povo diferente. Somos um povo que sai para se reunir, para se ajuntar, não por causa dos nossos ideais, mas por causa do ideal ou dos ideais daquele que nos edificou, o nosso mestre, Jesus de Nazaré. Sabe, irmãos, é muito comum, enquanto eu estou pregando aqui, eu olhar ali para fora quando passa alguém ali. Na verdade, é inevitável não olhar. Não tem como não olhar. A pessoa passa ali e eu olho mesmo. A não ser quando eu estou olhando aqui para baixo. Mas se eu estiver aqui falando com os irmãos, a pessoa passou, eu olho. E sabe uma coisa comum que acontece com a maioria delas? Elas estão olhando aqui para dentro. Por quê? Tá bom, pode ser mera curiosidade. Mas como eu acredito que o que acontece aqui é algo totalmente sobrenatural, é algo espiritual, eu creio, tem algo a mais nesse olhar. E é interessante porque às vezes elas passam e olham, e elas ouvem o pastor ou alguém falando que Jesus voltará. Amém? Amém. E logo em seguida ela ouve isso. Um amém da congregação, um aleluia da congregação. E talvez algumas pessoas podem pensar: que povo doido. Esse povo se reúne, esse povo canta, esse povo é diferente. Irmãos, você acha que até hoje ninguém ou alguém que passa ali não sabe o que está acontecendo aqui? Será que existe alguém até hoje que passe naquela porta, nesse momento, e não saiba que aqui é uma igreja, que tem crentes aqui dentro? Por que o olhar será? Irmãos, porque o que acontece aqui chama a atenção do mundo. É claro que chama. É o povo de Deus reunido com o próprio Deus. É o encontro entre a igreja e o seu Senhor, e aquele que a edificou. Irmãos, não tem como isso não chamar a atenção. Esse povo sim, se reúne para cantar, para orar, para ler a Bíblia, para ouvir pregações, sim. E por que nós fazemos isso? Porque sim, irmãos, nós somos um povo diferente. Somos um povo que separa sim um dia na nossa agenda para estarmos juntos em nome de Jesus e diante de Deus. E nós cantamos, nós oramos, nós lemos sim uma Bíblia, e nós somos sim um povo que é guiado por esta Bíblia, porque somos diferentes. Estranho fosse se nós viéssemos aqui e participássemos de tudo isso, e não vivêssemos nada disso lá fora. Por isso que Paulo diz: tire o estranho, o diferente, o errado do meio de vocês. Porque a membresia da igreja é sim um povo diferente. E nós precisamos entender isso. Somos sim um povo que carrega uma Bíblia. Hoje está um pouco mais mudado, e não tem problema. Mas somos sim um povo que carrega uma Bíblia, que lê uma Bíblia, que ora com as pessoas. Somos sim esse tipo de gente, porque somos a igreja de Jesus. Somos diferentes. Sim, meus irmãos, essa multidão aqui é poderosa, amém? Concordo plenamente com o pastor Jonathan Lima. As multidões são poderosas, e quando a igreja de Jesus se reúne, isso não é diferente. A igreja reunida é poderosa, sabe por quê? Porque aquele que edificou a igreja, ele dá poder para essa igreja quando ela se reúne. Preste atenção nisso aqui. Quando nós nos reunimos como igreja,
Deus derrama poder sobre nós. Quer saber que poder é esse? Quer saber? Na próxima oportunidade eu vou mostrar para você. Mas ouça isso com muita clareza. Quando nós nos reunimos como igreja, nós somos poderosos. Somos uma multidão poderosa. Porque o próprio Jesus dá poder quando nós nos reunimos. E é quando nós nos reunimos. Amém, irmãos? E eu espero você na nossa próxima mensagem, no nome de Jesus.